Boa noite, amados irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo encham as nossas vidas, que a misericórdia dele esteja sobre os nossos lares. Você que está em casa acompanhando esse culto pela internet, fica para você o convite. Nós queremos ver você aqui, para te dar um abraço, para orar com você também. Mas nós sabemos que o nosso Deus, que para o nosso Deus não há fronteiras. Então, certamente, a bênção dele chegará até o seu lar e você também terá um tempo gostoso na presença dele aí mesmo na sua casa. Mas fica para você o convite de estar conosco. Deus, na sua imensa bondade, nos deixou a sua palavra. É inigualável a honra e o privilégio que temos de tê-la conosco. Ela dirige os nossos passos, ilumina o nosso interior, nos mostra o caminho. Através dela, Deus nos ensina, através dela, Deus controla o nosso ser. E é nessa palavra que nós meditamos, e ela, na verdade, é o centro do culto cristão. Nós vamos abri-la juntos, no livro dos Salmos, e no Salmo 112. Salmo 112. Nós vamos ler os 6 primeiros versículos do Salmo 112. Diz assim a santa e boa palavra de Deus. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. Será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua casa em juízo. Não será jamais abalado. Será tido em memória eterna. Esse é o homem que vive a sua vida pautada pelos princípios de Deus. Você quer isso para você? Você quer ser esse homem? Você quer isso para a sua família? Viva nos caminhos de Deus. Vamos nos colocar de pé, orar ao Senhor, pedir que Ele nos abençoe nesse dia, que Ele nos dê a sua bênção mais uma vez. Nosso irmão presbítero Sérgio vai nos conduzir a Deus numa oração. O Reinaldo vai trazer o microfone para que nós possamos participar com ele. Senhor Deus, nós queremos agradecer a boa oportunidade desta noite de podermos estar aqui reunidos na Tua casa para louvar, bendizer o Teu santo nome, Senhor, prestar-Te culto por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, reconhecendo o Teu senhorio sobre nós, Senhor. E é isso, Senhor, que nós queremos nesta noite, abrir o nosso coração e entregar nossas vidas nas Tuas mãos, pedindo que o Senhor nos ajude, Senhor, a seguir pelos Teus caminhos e desfrutar das inúmeras bênçãos que o Senhor tem prometido para nós, para a nossa vida, para a nossa família, conforme lemos agora no Salmo que nos foi indicado, Senhor. Pai amado, recebe na Tua presença, apesar das nossas faltas, da nossa pequenez, e guia-nos, Senhor, através desse culto, para que ele possa ser agradável aos Teus ouvidos, Senhor, e que nós, Senhor, possamos sair daqui relembrados, Senhor, das Tuas misericórdias e o nosso dever como filhos Teus aí neste mundo. Ajuda-nos, Senhor, nesse nosso propósito, é o que nós Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Esse nome, o nome que inspira o nosso louvor, é o nome acima de todo nome. E é o único nome ao quem foi dado o poder de salvar. Nome que inspira o meu louvor. Nós vamos cantar esse hino durante esse mês. Norberto, por favor, toque a melodia completa para que nós possamos conhecer melhor esse hino.
Por favor, se sentem, queridos. Continuando a leitura do Salmo 112. A justiça de Deus e os seus princípios também trazem para o nosso coração segurança e paz, mesmo em meio aos momentos de tribulação. A partir do versículo 7, o salmista continua nos dizendo como é o homem que teme ao Senhor. Ele diz: não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração, bem firmado, não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Nós sabemos pelo testemunho do Evangelho que o modelo perfeito desse homem que busca e teme a Deus, por reivindicação do próprio Senhor Jesus Cristo, na profecia do Salmo 112, é Ele mesmo. Jesus é o modelo a ser seguido. Ele é o homem de Deus, o bem-aventurado, que teme o Senhor, que anda nos seus caminhos e que se torna
dia após dia, modelo também, para que hoje nós possamos, em Cristo, viver para sempre. Viver não só aqui e agora, mas a partir de agora, e já aqui, mas para sempre. Ele nos dá a sua salvação, e a confiança que Ele nos dá, nos faz ter uma esperança que vai além do que os nossos olhos podem ver. Por que esse homem não se atemorizaria de más notícias? Por que a fragilidade humana não o decepcionaria? Porque ele espera mais do que aqui. Porque ele sabe que as coisas não se resumem apenas àquilo que nós vivemos, olhamos e desfrutamos aqui, mas há ainda algo muito maior preparado para nós. Muito melhor. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam e que guardam os seus mandamentos. Você é amado, e Jesus morreu na cruz por você. Quero convidar você a colocar os seus olhos em Cristo e olhar além do que aqui e agora, e perceber que a eternidade e o reino de Deus já lhes foram dados por Cristo na cruz. Vamos orar silenciosamente durante alguns instantes, nessa perspectiva. Colocar diante de Deus as nossas tristezas, as nossas lutas, dificuldades, tribulações. Ele nos vê, Ele nos ama. Você pode confiar em Deus e saber que Ele cuidará de ti todos os dias da sua vida. Vamos orar silenciosamente durante alguns instantes. Depois de 1 ou 2 minutos, vou convidar a nossa irmã Maria Silvia para nos conduzir a Deus numa oração de intercessão. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos muito por estarmos aqui na tua casa. Muito obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui para ouvir a tua palavra e termos comunhão com os nossos irmãos. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja nos guardando de todo mal, nos abençoando durante esta semana que vai se iniciar. E pedimos especialmente, Senhor, para os nossos queridos que estão enfermos, que o Senhor esteja cuidando deles, com todas as pessoas que estão ao seu redor. E pedimos, Senhor, a tua graça, o teu conforto, e que o Senhor continue nos guiando e que nós possamos sempre estarmos olhando para ti, para que a nossa vida seja boa e agradável conforme a tua vontade. Nós pedimos perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Deus nos deu o privilégio de estarmos juntos. Nós somos uma família da fé. Vamos nos colocar de pé, vamos nos cumprimentar no Senhor, desejar a graça e a paz de Cristo uns aos outros e louvarmos juntos ao nosso Deus.
Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Os montes correm para o mar, teu rio de amor para mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre.
Uma das formas que nós temos de adorar ao Senhor, de servir a Ele e também ao nosso próximo, é consagrando a Ele os nossos dízimos e as nossas ofertas. Nosso Deus não quer o que está no nosso bolso, Ele quer o que está no nosso coração. Por isso a palavra de Deus diz que Ele ama quem dá com alegria. Se você tem alegria em adorá-lo assim, e se você quer participar do crescimento de Deus, do crescimento do reino de Deus, da expansão do Evangelho e da atitude de amor que a igreja tem para com os que sofrem à sua volta, você é convidado nesse momento a participar dessa consagração importante dos nossos dízimos e ofertas. Se você está nos visitando, não fique constrangido. Este é uma honra e um dever dos membros da igreja. Mas se você também deseja ofertar na casa do Senhor, sinta-se à vontade, enquanto cantamos essa terceira canção. Por favor, queiram se assentar, queridos. As crianças, por favor, venham até aqui à frente, junto com a missionária Jaqueline. Até que idade hoje, Jaque, as crianças? Então, as crianças de 3 a 11 anos podem vir até aqui à frente. Elas terão seu tempo especial. Nosso querido irmão diácono Zé Jorge também vai vir até à frente. Agradecer a Deus pelos dízimos e ofertas que foram consagradas na casa de Deus. Oremos. Santo e eterno Deus, nosso Pai, nós somos gratos por mais um momento de culto que Tu nos dás o privilégio de prestar a Ti, Senhor. E nós te agradecemos também porque temos nesta igreja pessoas que sentem em seu coração o desejo de contribuir financeiramente para a continuidade da Tua obra. Pedimos a Deus que Tu estejas derramando Suas bênçãos sobre todos nós, sobre toda a nossa igreja, em todos os pontos onde estiverem se reunindo nesse momento também, Senhor. Pedimos que Tu estejas também com a Jaqueline, que vai conduzir o trabalho com as crianças, abençoando-as em nome e por amor de Jesus. Amém.
Quero convidar você para abrir comigo a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. A partir do versículo 16 até o versículo 31. Nos diz assim a palavra do Evangelho: E eu, Jesus, rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: De onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse: Vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-íeis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Até aqui, queridos, vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, lemos a Tua palavra, que é santa, perfeita, boa, e que restaura a alma. Pedimos que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração agora, uma vez que nós, por nós mesmos, ó Deus, estamos, por causa do nosso pecado, impedidos de chegar até o Teu coração, nós te pedimos, pelos méritos de Cristo Jesus, que o Senhor nos acolha na sua presença e nos ensine agora. Em nome dele mesmo, do nosso Senhor e Salvador amado, Jesus Cristo, é que nós oramos e te pedimos. Amém. Nesse mês de setembro, nós vamos refletir um pouco mais sobre a didascalia, sobre o ensinamento, o ensino, sobre aprender e ensinar os caminhos de Deus. Imagine você que eu lhe faço um convite. Eu digo,
Vamos passar um tempo juntos durante a semana, 1 hora, 2 vezes por semana, e eu vou ensinar você a tocar violino. E aí nós marcamos o dia e a hora, você aparece, e quando nós nos reunimos eu digo, porém, há um problema. Aí você me diz, qual o problema, pastor? Eu te digo, é que eu não sei tocar violino. Para que nós possamos ensinar algo a alguém, nós precisamos saber primeiro. Para que eu possa ensinar um caminho a alguém, eu preciso ter percorrido aquele caminho primeiro. Deus se preocupa conosco e Ele nos ensina. Pensando nisso e refletindo um pouco sobre isso já logo nesse primeiro domingo de setembro, quero convidar você para que nós reflitamos sobre esse tema, o Mestre Consolador. Nós temos alguém para nos ensinar. Mesmo com as nossas dificuldades, mesmo na nossa pequenez, mesmo sendo pó, Deus se preocupa conosco e nos ensina os seus caminhos através do seu Espírito Santo, o Consolador. Que privilégio nós temos. Como somos bem-aventurados por isso. Em primeiro lugar, esse texto nos ajuda a refletir um pouco sobre onde Ele está. Onde está o Espírito Santo? E nós lemos aqui que Ele não está no mundo. Versículo 17 desse texto que lemos diz que o Espírito da Verdade, esse Espírito da Verdade, que é o Espírito de Deus, o mundo não pôde receber, porque não o vê e nem o conhece. Existem religiões por aí que dizem que Deus está em tudo e em todos. Não é verdade. Deus não está em todas as coisas. Deus não está naquele que anda contra o que Ele disse. Deus não está naquele que deturpa as suas palavras. Deus não está naquele que ensina a contramão dos seus caminhos. Porque se Deus estivesse nesses, Deus estaria contradizendo a si próprio. E o nosso Deus não é Deus de contradição. Deus não está naquele que ensina o caminho enganoso. Deus não está naquele que conduz corações e almas à perdição. Deus não está no mundo. Deus não está na árvore. Deus não está no cachorro, no gato, no sol, nas estrelas. Deus não é uma força cósmica que move todas as coisas e que rege o universo de forma que, se concentrando, você consegue atrair para si coisas boas. Nós temos um misticismo perigoso que ronda os nossos dias, os nossos arraiais, inclusive. E temos que tomar muito cuidado com isso. Porque o sol, a lua, as estrelas, as árvores, os animais, todos são criaturas de Deus e lhe prestam adoração e não são Deus. Inclusive o homem é criatura de Deus, criado por Ele para adorá-lo, desfrutar da sua presença para sempre. Sim. Mas o pecado nos impede de vê-lo. E por isso o mundo não o vê e nem o conhece, por causa do pecado. O mesmo João, escrevendo o seu evangelho, lá no princípio dele, diz que Cristo Jesus veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, lhes foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Criatura e filho são coisas diferentes.
O Espírito de Deus não está no mundo. O Espírito de Deus está sobre os seus filhos, sobre os seus discípulos. Pouco mais à frente, no 3,16, nós lembramos muito bem desse versículo, ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira, e amou mesmo, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma há poder suficiente na cruz para salvar o mundo todo. Sem dúvida alguma há poder que vem da cruz para redimir todo o mundo, e muito mais do que isso. Mas a salvação é eficaz, segundo a palavra de Deus nos ensina e nos diz, e o Espírito Santo habita sobre aquele que nele crê. Esse não perecerá, terá a vida eterna. Deus amou o mundo, sim, de tal maneira que deu o seu Filho único, mas para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Espírito Santo está sobre aquele que crê, sobre aquele que segue Jesus. Então, cuidado com seitas mentirosas, com livros de autoajuda perigosos, muito bonitinhos, com uma linguagem muito agradável. Não podemos negar que esse tipo de literatura e esse tipo de engodo massageia o nosso ego de uma forma tão gostosinha, não é verdade, queridos? Mas não nos enganemos. A verdade, o Espírito da verdade, o mundo não pôde receber, porque não o vê e não o conhece. Mas o versículo diz, vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós, e para sempre. Como nós somos privilegiados, nos foi dado conhecer quem Deus é, através da sua presença maravilhosa. Onde está o Espírito Santo? Está sobre a sua igreja, está sobre o seu povo, o povo de Deus, está sobre aquele que crê, está sobre os discípulos de Cristo, está sobre nós. E pensando nisso, fica a pergunta: o quanto nós estamos conscientes e comprometidos com a presença do Espírito Santo em nosso coração, no nosso caminhar? Será que nós entendemos, compreendemos e temos a consciência do poder que habita em nós? A nós, que foi dado o poder de sermos feitos filhos de Deus através da presença do Espírito Santo? Será que nós temos consciência de que se a igreja for tirada do mundo, a presença de Deus também será tirada do mundo? Porque ela está sobre nós. Será que nós vivemos assim, conscientes e comprometidos com Ele? O tempo todo nos relacionando com Ele. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, o apóstolo Paulo nos dá uma recomendação interessante. Ele diz, orai sem cessar. Isso significa um relacionamento constante, direto, ininterrupto, com a presença de Deus, que habita em nós e está conosco para sempre. Orar sem cessar significa estar consciente de que nós somos habitação de Deus. Orar sem cessar significa o comprometimento com Ele. Significa pensar nele ao fazer escolhas. Significa pedir a Ele o consolo no momento da tribulação. Significa o coração grato
diante dele e com ele e nele o tempo todo. O mesmo apóstolo Paulo disse, porque dele, por ele, para ele, somos nós, a criação, o mundo e todas as coisas. Será que nós temos consciência disso, de que ele está em nós? E sendo assim, será que nós cuidamos bem de nós mesmos, nutrindo a nossa fé, meditando na sua palavra diariamente, orando a ele diariamente, confessando a ele os nossos pecados, deixando que ele nos molde, nos transforme, fale ao nosso coração, nos avise sobre os perigos, sobre as ciladas, nos dê o discernimento. Ele habita em nós e ele está conosco para sempre. Será que nós estamos conscientes disso? E vivemos nele assim? Porque ele está em você. O Espírito Santo se move em você. E o apóstolo Paulo disse, até com gemidos inexprimíveis. Nós temos algo em nós que rompe as barreiras e que nos leva da morte para a vida e que nos ensina. Ele está em nós. Por isso ele nos ensina. Em segundo lugar, esse texto nos ajuda a pensar no que ele gera em nós, no que ele provoca em nós. Nos versículos de 18 a 20, Jesus diz, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. É interessante a gente pensar que essa consciência da paternidade de Deus vem até nós pela presença do Espírito Santo. A consciência do cuidado paternal de Deus só chega ao coração do homem quando ele entende a ação do Espírito Santo. Quando ele consagra a sua vida e o seu coração, Jesus também diz que ele provoca a obediência, a disposição de obedecer amorosamente ao Pai. No versículo 21 ele diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. A palavra diz que de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, isso ele também colherá. Deus, ele é grande e magnificente o suficiente para bastar-se em si mesmo. Ele não precisa de nós. Pelo contrário, nós precisamos muito dele, o tempo todo. Porque é um Deus que, quando diz, as coisas que não existem passam a existir. O Deus que traz à existência coisas que não existem pelo poder da sua palavra. Ele diz, ele fala, e coisas que não existem passam a existir. Por que um Deus assim falaria conosco? Nós sendo o que somos, queridos. Se não houvesse no nosso coração a disposição de obedecer. Que pecado tremendo é desperdiçar o doce ensino do Espírito Santo Consolador e resistir ao que ele ensina e diz. Minhas pernas tremem só de pensar nisso. Porque ele, uma vez que está em nós, gera no nosso coração a consciência de que Deus é o nosso Pai, de que nós não somos órfãos. O homem sem Deus se sente exatamente assim, abandonado. Solidão profunda, trevas no coração, um vazio que causa um sofrimento terrível. O acolhimento paternal de Deus cura essa ferida. Muitos de nós tivemos bons pais aqui na terra, bons modelos paternos, outros nem tanto. Mas acima dos modelos humanos e das nossas transferências, Deus nos ama como um pai ama o seu filho. E não existe um pai de verdade que não ensine o seu filho, que não eduque o seu filho,
que não discipline o seu filho. E Deus é pai mesmo. O amor dele não é um amor irresponsável. Como um bom pai, ele nos ensina e espera de nós. E que bom que o Espírito Santo gera isso em nós. Obediência amorosa. Muitas vezes, nós obedecemos os nossos pais terrenos porque somos obrigados. E às vezes, como pais, até dizemos: você ainda é menor de idade, mora na minha casa, então você vai fazer o que eu estou dizendo. Filhos, eles têm razão. Mas não é isso que Deus espera de nós. Não é esse tipo de obediência que Deus espera de nós. Deus não quer que você seja obediente por medo do inferno. Deus não quer que você seja obediente por medo da sua ira. O inferno é real e a ira de Deus também. Mas Ele espera que nós obedeçamos com prazer e alegria. Ele espera que haja no nosso coração deleite em obedecê-lo. Porque ao se revelar para nós, e Jesus disse que isso aconteceria se nós guardássemos os seus mandamentos, Ele iria se manifestar a nós, ia se dar a conhecer. E essa palavra no original é uma palavra muito forte, é uma palavra que diz que Ele vai se manifestar, vai se revelar, e nós vamos conhecer a sua intimidade, vamos ser íntimos dEle. Uma vez que Deus se apresenta para nós, e o Espírito Santo nos mostra quem é Deus, e só o Espírito Santo, o nosso mestre consolador, pode fazer isso, nos ensinar quem Deus é. É impossível não se apaixonar completamente por Ele, e não perceber que os seus mandamentos são vida para nós, e que por eles nós somos ensinados, e eles mesmos nos dirigem e nos orientam. Obedecer a Deus não é um peso. Os seus mandamentos não são pesados. Obedecer a Deus é vida. O rebelde não conhece a obediência e o prazer de obedecer. O rebelde quer apenas contestar. O rebelde pensa que é apenas uma tentativa de um ser inventado pelo homem para manipular as pessoas, querendo tolir a liberdade e estragar a oportunidade de viver a vida. Esse não é Deus. Deus te deu um bem precioso, um presente, um tesouro, a sua vida. E através dos seus ensinamentos, de conhecê-los e guardá-los. Tê-los e guardá-los. Assim nós conhecemos a Deus. Com quanta alegria e prazer você tem sido obediente. Fazer o que é certo é um prazer para o seu coração ou é um peso? Ah, pastor, mas é difícil porque eu nunca quero fazer o que é certo. Eu sei, o pecado faz isso com a gente. Mas, o que significa então estar crucificado com Cristo? Se não exatamente isso. Crucificar ali com Cristo as minhas vontades humanas e carnais. Para que nós possamos dizer, como o apóstolo Paulo disse um dia: estou crucificado com Cristo, agora não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Cristo é um modelo completo de obediência e fidelidade. Prazerosa. Não pense você que Jesus não gostaria de estar na cruz. Não pense você que em determinado momento da caminhada Jesus se arrependeu de ter pago o preço pelos nossos pecados.
Não pense você que mesmo naquele momento, no Getsemane, quando ele ora e diz, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, ele estava desistindo de tudo. E dizendo, não vale a pena obedecer. Porque Jesus, apesar de estar suscetível a todo tipo de sentimento humano, porque ele era 100% homem ali, como eu e você, sendo também 100% Deus. E esse é o mistério da nossa fé. Ele levou a cabo a obediência. E o que a obediência de Cristo trouxe de benefício para o homem? Meus queridos, se nós fizermos a lista, nós não sairemos daqui essa noite. Começar pela salvação. Com quanta alegria e prazer você tem sido obediente, mesmo lutando contra os seus sentimentos humanos. E é pensando um pouco sobre isso que nós encerramos a nossa reflexão de agora. E a nossa estrutura frágil, frente à santidade de Deus, à pureza dos seus mandamentos, os nossos desejos maus, frente à bondade de Deus, nós podemos dizer que a dúvida e o medo são, para o coração humano, vendas terríveis e espinhos que machucam forte. A dúvida, porque aos poucos ela vai minando a nossa fé. O medo, porque o medo nos faz acuar, recuar, nos faz nos escondermos. E a nossa estrutura frágil? E as nossas dúvidas? O Mestre Consolador nos faz lembrar tudo o que Jesus ensinou. No versículo 26, Jesus diz, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Se a dúvida atacar o seu coração, se a nossa estrutura frágil quer nos abalar e nos fazer duvidar, nós devemos buscar ao Senhor em oração e meditação na sua palavra. Porque o contato com o Espírito Santo nos faz lembrar de tudo o que Jesus disse e fez e nos ensina todas as coisas. Se você duvidar, se a sua fragilidade aparecer, lembre-se que isso é normal, nós somos humanos. Busque a Deus em oração. E certamente o Mestre Consolador vai dissipar a dúvida e vai colocar no seu coração claramente quem Ele é e o que Ele faz. E se o medo bater a porta, lembre-se que Ele arranca o medo do nosso coração e põe a sua paz. No versículo 27 ele diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Que palavras de consolo, queridos. Quando o medo bate a porta, o que fazer? Como nós somos pequenos e frágeis. O Espírito Santo nos dá a paz que excede o entendimento, que não depende de circunstâncias. Uma paz que não está relacionada com o tamanho da tribulação, mas uma paz que está relacionada com o grande amor e poder do nosso Deus, que habita no nosso coração. É interessante pensarmos nessa perspectiva. A paz e a lembrança de quem Jesus é e do que Ele veio fazer aqui, trazem para o nosso coração a alegria e a esperança da volta dEle.
Se por um lado a minha estrutura frágil, humana, se a minha pequenez e a minha enfermidade tentam me fazer duvidar e me acovardar, a salvação de Jesus, a esperança de que Ele voltará, vai minando e vai derrubando essa estrutura humana, passageira, efêmera, da qual estou construído, que tem como base o pecado. E a esperança da volta de Cristo, no versículo 28 ele diz: ouvistes que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-íeis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior que eu. E Ele prometeu que voltará. Saiba, querido, que Jesus voltará. Tão certo quanto o ar que nós respiramos. Quer o homem acredite ou não, Jesus voltará. Voltará para buscar você. Vai chamar você por um novo nome. Vai pegar você pela sua mão e vai te pôr para dentro dos portões do reino eterno, da nova Jerusalém. E ali não existirá mais dúvida e nem medo. E a nossa estrutura pecaminosa, passageira, que é pó, será de uma vez por todas trocada por uma estrutura que não terá como base pecado, mas terá como base a presença do próprio Deus e o amor dele. 1 Coríntios 13, quando o apóstolo Paulo termina de falar sobre o amor, um dos capítulos mais lindos da Bíblia, ele diz: hoje permanecem estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior destes, porém, é o amor. Porque a fé, quando nós chegarmos lá com Ele no céu, na cidade santa, na nova cidade, nós não precisaremos mais dela, porque ela terá completado a sua função. A esperança terá sido cumprida. Nós estávamos esperando por aquilo ansiosamente e alegremente. Não precisaremos mais da esperança. Mas e o amor? Jamais acaba. Quando nós formos construídos novamente, sobre uma nova estrutura, o Mestre Consolador terá nos guiado até lá, nos ensinado o caminho, e nós poderemos agradecê-lo pessoalmente. Que delícia! Como é bom ter essa certeza. Que Deus nos ajude e que nós possamos viver conscientes de quem somos. Morada do Mestre Consolador. Ele está em nós para sempre. Que Ele gere em nós obediência alegre e prazerosa. E que o seu trabalhar mexa e mude diariamente a nossa estrutura. Para que nós possamos assim aprender com Ele e ensinar sobre Ele também. Vamos orar a Deus mais uma vez. Pai Santo, obrigado por ter nos dado o Espírito Santo, Consolador amado, Deus em nós. Nós te amamos tanto, Espírito Santo, querido e amado, que traz a verdade para o nosso coração, que nos ensina o caminho de Deus. Nós desejamos todos os dias da nossa vida estar em comunhão profunda contigo, Espírito Santo. Toma a nossa vida, toma os nossos corações, coloca o nosso interior em chamas todos os dias. Dá-nos a esperança, a alegria e o fervor, para que nesse tempo nós aguardemos a volta de Cristo Jesus e naquele dia nós possamos agradecer a Ti por ter nos ensinado. Obrigado. E que nós tenhamos ainda o privilégio
de poder agradecer a Ti por ter nos capacitado a ensinar outros sobre quem Deus é, sobre o que Ele faz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Só Ele pode fazer de nós um vaso de bênçãos. Vamos nos colocar de pé e cantar então esse hino. Quero ser um vaso de bênção. Irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai, a consolação, a unção, a direção, a instrução do Santo Espírito de Deus permaneça e sobre vós esteja hoje e para sempre. Amém. Diz assim.
importantes. Alguém que está conosco hoje pela primeira vez nos visitando, peço por gentileza que se coloque de pé, para que nós possamos perceber você e te dar um abraço. Nós temos uma família, uma linda família ali no fundo. Quais são os seus nomes? Fernanda, Gilton, Diogo e Bernardo. Que lindeza. Deus abençoe vocês. Sejam muito bem-vindos à casa de Deus. Recebam os cumprimentos dos nossos irmãos. Temos aqui uma mocinha. Qual é o seu nome? Giovana. Deus abençoe. Muito bem-vinda também. Receba também o cumprimento de alguns irmãos. Nós temos um casal bonito ali no fundo. Quem são vocês? Daniel e Gessi. Deus abençoe vocês. Viu? Sejam muito bem-vindos. Receba alguns cumprimentos também. Mais ninguém? Lá em cima ninguém? Amados, o boletim traz informações muito importantes sobre a dinâmica da nossa igreja. Nós temos aqui avisos interessantíssimos para que você possa se envolver mais no trabalho de Deus durante a semana, principalmente. Quero destacar aqui o Grupo Concerto, que estará conosco no próximo domingo, dia 14 de setembro, no nosso culto matutino e também na escola dominical. Reserve essa data para que você possa vir louvar a Deus também, junto com os nossos irmãos. Vamos também lembrar em nossas orações do nosso irmão Schmidt, que está internado no centro médico e por esses dias deve passar por uma cirurgia. Vamos orar por ele, de que Deus coloque a sua boa mão sobre a sua saúde. Desejo a todos uma boa semana, que Deus abençoe você e a sua família.